Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. Você sabia que neste primeiro semestre de 2022, o AVC foi a causa de mais mortes no Brasil? O acidente vascular cerebral é uma doença que atinge milhares de pessoas no mundo inteiro. E está aqui conosco a doutora Daniela Teixeira, neurovascular, que vai falar um pouco desta doença que mata silenciosamente. Muito obrigada, Daniela, por estar aqui conosco. O que é o AVC? Então, o AVC é uma alteração aguda, abrupta, que acontece ou por uma falta de irrigação de sangue numa determinada região ou área do cérebro, ou o AVC hemorrágico, que é aquele quando ocorre o extravasamento de sangue. Então, existem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, quando falta sangue em alguma área ou região do cérebro, e o AVC hemorrágico, que é o ao contrário, é como se esguichasse sangue para dentro do tecido cerebral. E esse esguichamento, por exemplo, essa veia que rompeu, ela é ocasionada por quê? Bom, a causa do AVC hemorrágico pode ser uma crise hipertensiva ou uma ruptura de um aneurisma cerebral, na maioria das vezes, ou até mesmo de uma outra malformação arteriovenosa. No entanto, o AVC isquêmico, que é aquele onde ocorre o entupimento de uma artéria, é o que mais acomete a população. Em torno de 85% dos AVCs são isquêmicos, enquanto que 15% dos AVCs são hemorrágicos. Então, o isquêmico é quando entupiu a veia. Então, entupiu a veia que vai para a cabeça ou dentro da cabeça, criou o AVC isquêmico. Isso. E o hemorrágico é quando esguicha sangue, ou por um aumento da pressão arterial, ou por uma ruptura de aneurisma, ou por uma ruptura de algum outro vaso, né? Ou malformação dentro do cérebro. E uma coisa importante a ser falada, por que entope essa veia? Bom, o que acontece, né? Nós temos os fatores de risco. O AVC, o acidente vascular cerebral, ele acontece agudamente. Ou seja, nós estamos aqui conversando e nesse minuto vai ocorrer a falta da irrigação de algum local do cérebro e com isso vai ter o sintoma. Né? Os fatores de risco, eles são importantíssimos para a prevenção do AVC, porque 90% dos AVCs poderiam ser evitados se houvesse uma prevenção dos fatores de risco. Nós temos vários fatores de risco, sendo o principal a pressão arterial elevada. Então, o tratamento adequado da pressão arterial com medicações, né, reduz em até 40% os índices de AVC. Depois disso, o colesterol elevado é outro fator de risco, a obesidade é outro fator de risco, o diabetes é outro fator de risco, o fumo também. Nós temos uma arritmia cardíaca, que é a fibrilação atrial, que é um batimento errado do coração, que também produz trombos dentro do coração e esses trombos são jogadas para a circulação da cabeça, causando AVC. Sim, então a pessoa muitas vezes tem um problema cardíaco, que na realidade é o sistema circulatório, né? O sangue circula em todo o corpo e ele tem um problema cardíaco e isso pode levar um trombo para a cabeça. Ou seja, além de ter um problema cardíaco, vai ter um AVC. Exatamente. Entre outros fatores de risco, nós temos o estresse, né, e a depressão. Nós temos a alimentação rica em gorduras e rica em açúcares. Que também pode causar o entupimento dessas artérias. Exatamente. Nós temos o sedentarismo, né? Atualmente, muito embora a mídia faça um esforço bastante alto para que as pessoas se exercitem, né? Nós temos assim o computador, toda essa questão tecnologia que faz tu ficar sentado, que nos deixa sempre mais agarrados, digamos, ao sofá, né? E os esportes vão ficando de lado. De qualquer forma, a gente sabe que
30 minutos diários, 5 vezes por semana, reduz os índices de AVC. Né? Então, o exercício físico, ele é um protetor potente na redução dos índices de acidente vascular cerebral. Bom, então, juntando uma alimentação correta, atividade física, um controle da pressão, né? Porque a pressão alta também é um fator muito importante da pessoa fazer esse monitoramento. Já faz com que a pessoa tenha uma redução, né, de evitar ter um AVC. Por quê? Porque todos esses fatores são ditos modificáveis. Nós podemos melhorar a nossa vida, nossa forma de viver, de uma forma menos saudável para uma forma mais saudável. Né? O único fator que não é modificável é a idade. Né? Então, a gente sabe ainda, né, que praticamente 60% dos AVCs ocorrem acima de 60 anos, né? Nós temos cada vez mais visto o AVC em jovem, então um número em torno de 16%, né, dos AVCs estão sendo vistos em pacientes com mais de 50 anos, entre 50 e 60 anos, né? E ainda pacientes mais jovens, com AVC 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Meu Deus! E muitas vezes, nesses casos mais jovens, são fulminantes, né? Nem sempre. O que muda, na verdade, né? Na trajetória do paciente com AVC? É o impacto do tratamento. Né? Por quê? Porque se a gente viu, né, que praticamente 90% dos AVCs podem ser melhorados com os fatores de risco em dia, né, e que se houver um tratamento adequado, esse paciente pode diminuir o impacto da doença na sua vida, não seria difícil fazer o controle. No entanto, o tratamento, ele realmente tem que ser precoce. Nós temos 2 tipos de tratamento. O uso do trombolítico, que é uma medicação endovenosa pela veia, que é aplicada, né? Só que ela só pode ser usada até 4h30 do início do sintoma. Meu Deus, né? E como vai saber? Né? O sintoma, ele não é difícil de saber. Por quê? Porque nós estamos falando e de repente eu paro de falar. Ou nós estamos falando e de repente o meu braço para de funcionar. Ou nós estamos falando e simplesmente eu perco a consciência. Então, os sintomas do AVC, eles não são difíceis, mas eles devem ser reconhecidos pela população. Por isso, cada vez mais, a Organização Mundial de AVC tem se preocupado em fazer campanhas para que as pessoas entendam o que é o AVC, os tipos do AVC, os sintomas, quais os sinais que o AVC vai causar e o pronto atendimento. Ou seja, tu tens que levar essa pessoa para um atendimento. Geralmente, se espera que essa pessoa vá ser atendida num centro do AVC. Né? Em alguns lugares, esses centros não existem, então tem que ser levado... Um especialista que vá reconhecer que isso está sendo um AVC também, né? Então, o tratamento do AVC, ele deverá ocorrer o mais breve possível. Por quê? Porque tempo é cérebro. O que isso significa? A cada 1 minuto que nós temos uma artéria entupida, nós perdemos 2 milhões de neurônios. Então, isso é extremamente grave e isso vai impactar no resultado do tratamento. Ou seja, quanto de sequela nós vamos ter numa pessoa que teve um AVC. Nós só saberemos disso se essa paciente for tratada e conseguir recuperar as suas funções. Senão, ela vai ficar uma pessoa com sequela. E esse tratamento, o que seria o tratamento? O tratamento é feito através do trombolítico, que é uma droga injetada endovenosa até 4h30 após o início dos sintomas. Depois desse tempo, nós temos outro procedimento, que é a trombectomia, que é um cateterismo feito pela virilha, através de catéteres, que vai até a artéria entupida, através de um stent retriever. Esse stent entra dentro do trombo, incorpora esse trombo e sai,
ou através da aspiração do trombo. E hoje em dia sabemos que a combinação dessas duas técnicas tem uma eficiência em até 90% dos casos. Deverá ser realizado. Só que tudo isso tem tempo hábil para Tem que ser rápido. realizado. Isso precisa ser muito rápido. Precisa ser muito rápido. Então, o reconhecimento dos sinais e sintomas, que é alteração visual, alteração da fala, boca torta, um hemirado do corpo parado ou dormento, alteração de equilíbrio, alteração de coordenação motora, todos são sintomas que podem corresponder a um AVC. E como saber se isso é um AVC ou não? Indo para o hospital e fazendo uma tomografia. Por quê? Porque a tomografia vai mostrar, tem sangue no cérebro? Não tem. Não tem sangue no cérebro, é um AVC isquêmico. Tem sangue no cérebro, é um AVC hemorrágico. Só a partir da tomografia é que nós estamos aptos a realizar o trombolítico. Claro que existem pacientes que não vão poder realizar o trombolítico por determinadas situações, mas é a minoria. São exceções. A maioria de nós estará apto a realizar tanto o trombolítico quanto a trombectomia em tempo hábil. Então, o reconhecimento do sintoma e o paciente ou a pessoa ser levada ou se dirigir ao hospital o mais breve possível é o que vai impactar no resultado da doença, com sequela ou sem sequela. A gente sabe que o AVC não tratado deixa 70% das pessoas com sequelas, né? Então, isso é muito alto. E quais são as sequelas? Podem ser diversas, dependendo da região afetada. Então, tu pode ter um paciente com afasia é não falar, se o AVC foi na área da fala. O paciente pode ter alteração visual, se foi na área visual, alteração motora, se foi na área motora. Sim, porque muita gente acaba tendo AVC e fica acamado, fica em estado que não conversa, que não, enfim, tem vários níveis de sequela. O tratamento, tanto com trombolítico como trombectomia, reduz drasticamente o número de pacientes sequelados e também o número de mortes em relação ao AVC. E a pessoa, qual é o profissional que pode receitar isso? É um neurologista ou é um neurovascular? Quem receita isso? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? Esse paciente vai chegar no hospital, vai ser recebido pelo plantonista, vai fazer toda a triagem, ele vai passar na frente dos outros pacientes, porque o AVC é uma emergência médica, e vai ser realizada a tomografia e entrará em contato com o neurologista do hospital. Hoje em dia a gente tem as telemedicinas em hospitais em que os neurologistas não estão presentes ou existem poucos neurologistas. A telemedicina pode ajudar muito, né, a respeito disso. E aí, então, o médico do pronto-socorro poderá ele mesmo realizar o trombolítico, né? Ou o neurologista. Claro que o ambiente onde esse paciente vai ficar é muito importante. Esse paciente deverá ficar numa CTI, né? Mas muitas vezes não se consegue. Então, você faz o trombolítico no pronto-socorro, né? Sempre com todos os fatores sendo gerenciados, né? Pressão arterial, glicemia, enfim, com segurança para esse paciente, que é o principal. Mas, se ele chega numa janela temporal adequada, o tratamento ele é efetivo e deverá ser realizado para reduzir tanto as sequelas quanto a morte. Sim, porque no início da nossa fala, né, nós falamos sobre a maior causa mortes. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas que tiveram AVC e que não morreram. Então tem uma sobrevida ao AVC também, né? Na verdade, o que acontece? O AVC é a primeira causa de incapacidade, tá? No Brasil e no mundo. Agora, os dados recentes nos mostraram que aqui no Brasil, no primeiro semestre desse ano, o AVC foi a principal causa de morte, seguida do infarto e seguida do Covid, né? Então, o impacto, né, do AVC na vida de uma pessoa e de uma família é muito alto. Por quê? Porque essas pessoas que têm o AVC,
né, em torno de 40% ficam dependentes. Então, tu teria que ter alguém que cuide dessa pessoa em Mexe casa. com toda a família, estrutura familiar. Ou cuidadores. Sem falar que essa pessoa vai ser afastada do trabalho. Então, 70% dessas pessoas que têm AVC não trabalham mais. Então, o impacto, né, social é muito sério e econômico é muito sério também, né? O tratamento do AVC, ele é decisivo para que essas sequelas sejam diminuídas, né? Ou até não hajam. Dependendo, se nós tivermos uma população, né, que conhece bastante sobre os fatores de risco e que tem uma preocupação em reduzir esses números e, juntamente com uma educação para o que fazer quando ocorre um sintoma que pode corresponder ao AVC, nós teremos uma redução drástica desses números, né? Mas o AVC é uma epidemia, só que é uma epidemia silenciosa, né? E os números são cada vez maiores. E são assustadores. Assustadores. E aí eu vejo da importância dessa campanha que vai ser feita agora, em outubro, né? Dia 29 é o dia... 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. Da conscientização. E pelo que tu falaste aqui, é importantíssimo a prevenção. Então, hábitos saudáveis, cuidar com a alimentação, com a pressão, com a atividade física. Então, são hábitos. Não fumar, né? Não abusar do álcool, né? Hoje em dia a gente vê, assim, o quanto difundido tá a questão do vinho e todas essas questões, né? Mas o uso abusivo do álcool, ele está diretamente associado com AVC. Então, são cuidados apenas, né? Cuidados que devem ser diários, né? Que devem fazer parte do nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma conscientização, né, de que o AVC é uma doença grave, que mata e incapacita se não for tratada. E que o principal tratamento do AVC é a sua prevenção, que poderá acontecer em até 90%. Ou seja, só depende de nós. As pessoas terem essa consciência. Muito obrigada, doutora Daniela Teixeira, neurovascular, uma especialista na área que atua há mais de 20 anos, né, nesse setor tão importante. E as pessoas que estão nos assistindo, vamos fazer prevenção, que a prevenção é o melhor remédio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.